As Três Irmãs e um Fora da Lei. Deixe o seu like e escreva nos comentários de que parte do mundo você está ouvindo esta história. Agora sente-se, ajuste o chapéu e vamos começar. O rancho das irmãs Bishop ficava longe de tudo, numa dobra de terreno onde o vento parecia mais alto e as estradas pareciam mentira. Ali, a vida era simples e dura, água contada, comida medida, silêncio respeitado. Evelyn, a mais velha, cuidava das contas e das armas. Clara, a do meio, cuidava da casa e do que não se dizia. June, a mais nova, cuidava dos cavalos e do que ainda acreditava ser possível. As três tinham perdido pai e mãe cedo e aprenderam que o mundo não oferece segunda chance. Ele cobra. Naquela noite, o céu estava cor de ferro e o frio vinha de baixo, subindo do chão. Quando bateram na porta, não foi batida de visita. Foi batida de homem caindo. Evelyn pegou o rifle antes de abrir. Clara apagou a lamparina da janela e June ficou perto do estábulo, pronta para soltar cavalo se fosse preciso. Quando Evelyn abriu uma fresta, viu um homem encostado no batente, sangue escuro na camisa, chapéu baixo cobrindo o olhar. Ele levantou as mãos com dificuldade e disse: "Eu não quero briga. Eu só preciso de 1 minuto." Evelyn não deu 1 minuto. Deu um teste. "Quem é você?" perguntou, rifle apontado no peito. O homem engoliu seco. "Me chamam de Miles Crow", ele respondeu, nome que soava como apelido de estrada. Evelyn não se moveu. "E por que você está sangrando?" Miles tentou sorrir, falhou. "Porque eu corri mais rápido do que eles queriam." Evelyn perguntou: "Quem são eles?" Miles respondeu: "Homens da lei e homens piores do que a lei." Clara apareceu atrás de Evelyn e viu a ferida. "Ele vai morrer na porta", ela disse. A voz meio dura, meio humana. Evelyn respondeu: "Se ele morrer aqui, a culpa cai na nossa casa." June se aproximou e, ao ver o rosto do homem, ficou rígida. "Eu já vi esse nome em cartaz", ela disse. Miles Crow, fora da lei. O vento soprou e o silêncio veio pesado. Evelyn manteve o rifle firme. "Então por que eu não te entrego agora e acabo com isso?" Miles respirou com esforço e disse: "Porque se vocês me entregarem, vocês vão morrer depois. E eu não estou falando em ameaça. Estou falando em consequência." Clara franziu a testa. June engoliu seco. Evelyn continuou apontando. "Explique." Miles apontou com o queixo para o horizonte escuro. "Eles não estão me caçando só por roubo. Eu peguei uma coisa que não devia e eles não podem deixar isso existir." Um relâmpago longe iluminou o campo por 1 segundo. Evelyn viu a verdade mais simples. O homem não estava mentindo por completo. Mentiroso treme no excesso. Ele tremia na dor. Evelyn fez a escolha mais perigosa que uma pessoa prudente pode fazer. Abriu a porta inteira. "Entra. Uma noite. Um erro. E eu mesma te mato." Miles entrou, cambaleando, e o rancho sem placa, que só queria ficar esquecido, recebeu dentro de casa o tipo de história que transforma lugar em lenda. Clara limpou a ferida com água fervida e pano limpo, sem fazer perguntas que pudessem envenenar a decisão. June segurou a lamparina perto e Evelyn ficou com o rifle no colo, observando cada respiração de Miles. Ele tinha um tiro de raspão na costela e um corte profundo no ombro, provavelmente de faca. Não era ferimento de queda, era ferimento de perseguição próxima. Gente que quer matar não desperdiça bala à distância se pode chegar perto. Quando Clara terminou de enfaixar, Miles tentou se sentar direito. "Eu pago", ele disse. Evelyn respondeu: "Aqui não é hospedaria." Miles assentiu. "Eu sei, por isso eu estou dizendo, eu pago com o que eu sei." Evelyn estreitou os olhos. "Você sabe demais?" Miles respondeu: "Eu sei o suficiente para fazer gente grande entrar em pânico." June perguntou, sem conseguir segurar curiosidade: "Que gente?" Miles olhou para ela e disse:
Gente que manda xerife fingir que é dono do mundo. Evelyn não gostou. Nomes. Miles respirou e disse: o xerife Brackett da cidade de Sable Creek. Clara travou por um segundo. Sable Creek era onde as irmãs compravam sal e munição, um lugar pequeno, mas com banco, cadeia e homens armados. June disse: o Brackett é respeitado. Miles soltou um riso curto. Respeitado é só um jeito educado de dizer tem medo. Evelyn anotou mentalmente. Medo é uma moeda que ela conhecia. Miles então tirou do bolso interno do casaco um pedaço de couro dobrado, protegido da chuva. Não abriu, só colocou sobre a mesa. Isso é o motivo, ele disse. Evelyn não tocou. O que é? Miles respondeu. Uma lista, pagamentos, nomes, rotas, um acordo entre Brackett e um homem que se chama Seth Mallory. Clara franziu a testa. Quem é? Miles respondeu. O dono real de Sable Creek. Ele só não usa distintivo. June olhou para a mesa como se a mesa tivesse virado dinamite. Então, por que você tem isso? Miles respondeu. Porque eu roubei. Eu sou fora da lei. Mas eu roubei do cara certo. Evelyn o encarou. E por que você não vende isso para alguém e some? Miles respondeu. Porque todo mundo que compra isso morre antes de usar. Eu vi isso acontecer. A frase foi seca. Verdade cruel é sempre seca. Elas fizeram um pacto na cozinha, sem formalidade, porque pacto de gente que trabalha não precisa de discurso. Evelyn estabeleceu. Ninguém sai do rancho até o amanhecer. Ninguém fala o nome de Miles. E, se alguém bater, a resposta é silêncio. Clara concordou, porque não suportava deixar um homem morrer no tapete. June concordou, porque tinha aquela teimosia de jovem que acredita que justiça ainda pode ser feita. Miles concordou, porque não tinha escolha. Naquela noite, enquanto o vento sacudia a casa, Evelyn ficou acordada ouvindo cada ruído. Ela não confiava em Miles, mas confiava na lógica. Se ele tinha algo que gente grande queria apagar, então gente grande viria. E gente grande não bate duas vezes. Ela viria armada, sorrindo, dizendo, só queremos conversar. Evelyn apertou o rifle e pensou. O rancho tinha acabado de entrar num jogo onde silêncio não era proteção, era convite. Ao amanhecer, Evelyn fez o que sempre fazia quando o mundo ameaçava virar caos. Organizou. Colocou June no estábulo para manter os cavalos prontos. Colocou Clara na cozinha para preparar comida e água, porque briga sem água dura pouco. E colocou Miles sentado à mesa com uma caneca de café e uma condição. Você vai me contar a história inteira, sem romance, sem heroísmo, só fatos. Miles tentou desviar. Disse que não lembrava de tudo, por causa da febre. Evelyn respondeu. Eu sei quando o homem mente. Eu vivo de notar detalhe. Miles respirou e contou. Tinha sido contratado como escolta de uma carga que supostamente era ouro. No caminho, descobriu que a carga era dinheiro de extorsão, coletado de fazendeiros e comerciantes sob ameaça de incêndio e prisão falsa. A lista que ele roubou era o registro dessas cobranças. Prova de que o xerife Brackett e Seth Mallory estavam lucrando com o crime usando a lei como máscara. Clara perguntou, e por que você não ficou quieto e pegou sua parte? Miles respondeu, porque eu vi um menino apanhar até sangrar porque o pai não tinha o valor completo. A frase fez June travar. Evelyn não se comoveu fácil, mas aquilo acendeu uma coisa nela. Ela odiava gente que usa poder para esmagar fraco, não por bondade abstrata, por regra. E regra, para Evelyn, era simples. Ninguém tem direito de cobrar sofrimento. Evelyn então expôs a regra dela para Miles. Você está aqui porque eu permiti. Você não decide nada. Você não toca nas minhas irmãs. Você não mente para mim. E você não transforma meu rancho em campo de morte. Miles assentiu. Eu só preciso de tempo para sarar e sair.
Evelyn respondeu. Saída depende do que você trouxe. Miles olhou para o couro dobrado sobre a prateleira e disse: Se eu sair sem isso, eles me caçam até o fim do mundo. Se eu sair com isso, eles caçam vocês também, Evelyn respondeu. Então a gente escolhe o tipo de caçada que a gente suporta. June, inquieta, sugeriu: A gente podia levar isso ao juiz do território. Evelyn respondeu: Juiz fica longe e demora. E a estrada entre aqui e lá tem gente de Mallory. Clara sugeriu: A gente podia queimar e fingir que nada aconteceu. Evelyn olhou para Clara e disse: E depois viver esperando que eles voltem por precaução? Não. Evelyn não acreditava em fingir com homens como Brackett. Fingir vira fraqueza. No meio dessa discussão, um som cortou o ar. Cavalo. Depois outro. Depois mais. June correu do estábulo e disse: 3 homens vindo. Evelyn mandou: Apaga a luz. Fecha a cortina. Ninguém fala. Miles tentou levantar. Evelyn apontou o rifle e disse: Você fica. Ele ficou. A casa virou silêncio armado. Os homens pararam em frente ao rancho. Bateram. Não foi batida de homem perdido. Foi batida de homem que sabe que alguém está ali. Uma voz chamou: Bom dia! Estamos procurando um forasteiro ferido. Podemos entrar? Evelyn fechou os olhos por um segundo. Ela reconheceu o tom. Sorriso de faca. E soube que aquele seria o primeiro teste real do pacto. Quando Evelyn abriu a porta, ela não abriu como quem recebe. Abriu como quem mede distância para atirar. Do lado de fora estavam 3 homens, 2 capangas comuns e, no meio, o próprio xerife Brackett, chapéu limpo, distintivo brilhando, sorriso educado demais para ser sincero. Senhoras Bishop, ele disse, como se tivesse intimidade. Espero não incomodar. Evelyn manteve o rosto neutro. O que quer, xerife? Brackett respondeu. Um homem perigoso passou por aqui. Miles Crow. Talvez tenham visto. Estamos preocupados com a segurança de vocês. June, atrás, quis falar, mas Clara segurou o braço dela. Evelyn respondeu. Não vimos ninguém. Brackett inclinou a cabeça e sorriu como quem entende mentira e aceita, porque já tem plano. Compreendo, disse, mas por protocolo precisamos olhar, só um instante. Evelyn deu um passo para o lado e deixou a porta semi-aberta, o suficiente para parecer cooperação, o suficiente para impedir invasão. Protocolo aqui é meu, ela disse. Brackett soltou um riso curto. A senhora é corajosa. Evelyn respondeu. Coragem é ficar viva longe de cidade. Brackett olhou por cima do ombro dela, como quem procura sombra. Os olhos dele se demoraram um segundo a mais na direção da cozinha. Evelyn viu. Ele tinha instinto de caça. Não era visita, era operação. Brackett então tentou a tática da oferta. Olhem, se vocês tiverem o homem, eu pago, e pago bem. Não vale a pena se meter. Evelyn respondeu. Quem se mete é você, xerife. O rancho não pediu a sua presença. Brackett sorriu, mas o sorriso ficou menor. Eu só quero evitar que vocês se machuquem. Evelyn respondeu. Então saia antes de alguém se machucar. Foi aí que um dos capangas deu um passo e tentou empurrar a porta. Evelyn levantou o rifle e encostou no peito dele. Mais 1 centímetro e eu abro o buraco, ela disse, sem elevar a voz. Brackett levantou as mãos, teatral. Calma, ninguém quer violência. Evelyn respondeu. Você não quer violência que deixe prova. Brackett então falou a verdade parcial. Eu sei que ele está aqui. Evelyn não se mexeu. Brackett continuou. Ele tem algo que não pertence a ele. Se vocês entregarem, eu prometo que nada acontece. Evelyn respondeu. Você promete como? Com o mesmo distintivo que usa para roubar fazendeiro? O silêncio caiu. Brackett piscou devagar. O sorriso morreu. A máscara tinha rachado.
Vocês estão fazendo uma escolha ruim, Brackett disse, agora com voz fria. E escolha ruim cobra caro. Evelyn respondeu, eu cobro mais caro. Brackett recuou um passo e deu sinal para os homens. Eles montaram. Antes de ir, Brackett deixou uma frase no ar. Até o pôr do sol, eu volto, e da próxima vez eu não bato. E se foi, levantando poeira como ameaça. Quando o som dos cascos sumiu, Clara soltou o ar preso e disse, ele vai voltar com mais. June perguntou, o que a gente faz? Evelyn olhou para Miles, que tinha ouvido tudo do quarto ao lado, e disse, agora a gente decide se isso vira fuga ou guerra. Miles respondeu, se virar guerra, eles vão queimar. Evelyn respondeu, então a gente faz eles sangrarem antes. Miles, febril, contou a última parte do passado. Ele tinha sido parte do bando de Seth Mallory por um tempo. Não por lealdade, mas por fome. No oeste, fome te põe do lado errado, ele disse. Ele fez trabalho sujo, escolta, cobrança, intimidação. Depois viu coisas demais. Incêndios em ranchos, homens presos, sem crime, mulheres ameaçadas para forçar pagamento. Quando tentou sair, Mallory o marcou como traidor. A lista era o único seguro que Miles tinha contra ser morto silenciosamente. Evelyn ouviu com frieza. Então você não é santo, Miles respondeu. Eu não disse que era. Clara perguntou. E por que você mudou? Miles respondeu. Porque eu cansei de olhar para mim e ver só poeira. June, mais emocional, perguntou. Você matou gente? Miles olhou para o chão e disse, sim. A honestidade dele era o que o mantinha vivo naquele rancho. Mentira teria morrido ali. Miles também revelou o detalhe mais perigoso. A lista tinha um nome de fora do condado, um juiz itinerante e um comerciante grande. Isso significava que Mallory tinha tentáculos. Se a lista fosse exposta, não bastaria prender Brackett. Seria guerra com gente maior. Evelyn percebeu. A prova era poderosa, mas o inimigo também. Ainda assim, ela preferia inimigo grande à vida pequena de medo. Evelyn tomou decisão. Levariam a lista para o Jornal do Território, não apenas para juiz. Jornal imprime, espalha, cria testemunha, e testemunha espalhada dificulta assassinato limpo. Clara concordou, porque entendia a lógica do barulho. June concordou, porque queria justiça. Miles concordou, porque precisava que a lista vivesse fora dele para ele parar de ser alvo único. Mas antes de partir, precisavam sobreviver ao retorno de Brackett. Evelyn transformou a casa em fortaleza. Reforçou janela com tábuas, colocou espelho na quina para ver aproximação e preparou rota de fuga por trás do galpão. June armou cavalos com sela pronta. Clara separou remédios, água e pão. Miles limpou o revólver com a mão tremendo, porque febre não respeita guerra, mas guerra não espera febre. Ao pôr do sol, Brackett voltou. Não com 3, com 8. E com eles 2 homens de Mallory, reconhecíveis pelo lenço vermelho no pescoço. Brackett não bateu. Ele gritou de fora. Última chance! Evelyn respondeu de dentro. Última chance é você ir embora inteiro. Brackett riu e mandou avançar. O primeiro tiro estourou a janela. A madeira voou. A casa tremeu. June puxou Clara para baixo. Evelyn atirou de volta com precisão fria, derrubando um homem no ombro. Miles, mesmo fraco, se posicionou na porta dos fundos para impedir invasão. E naquele instante, o rancho deixou de ser lar. Virou trincheira. O ataque foi longo o suficiente para virar memória. Brackett tentou cercar e incendiar, mas Evelyn tinha preparado baldes de água e areia para apagar início de fogo. June atirava do sótão, mirando mãos e pernas, porque ela não tinha estômago para matar, ainda, mas tinha coragem para ferir.
Clara recarregava munição com calma quase assustadora, como se cozinhar e sobreviver fossem habilidades da mesma prateleira. Miles se mostrou mais do que ferido. Ele conhecia a tática do bando. Quando viu os homens do lenço vermelho tentando flanquear pelo lado do celeiro, ele gritou: "Eles vão cortar os cavalos!" June correu e conseguiu soltar 2 cavalos para longe, confundindo perseguição. Um cavalo disparado no escuro vira distração perfeita. Brackett xingou, frustrado. A frustração dele era a prova de que a casa estava resistindo. No meio do tiroteio, um dos capangas entrou pela janela quebrada e caiu dentro da sala. Evelyn não hesitou. Atirou no peito. Foi a primeira morte confirmada dentro do rancho. Clara engoliu seco. June tremeu. Evelyn não tremeu. Ela sabia, se hesitasse, seria ela no chão. E, naquele momento, as 3 irmãs entenderam uma verdade feia. A linha entre sobreviver e virar algo que você odeia é fina e inevitável no Oeste. Brackett, irritado, mandou recuo temporário. Ele não queria perder homens, queria ganhar com pouco. Ele gritou: "Eu espero! Vocês vão ficar sem água e sem bala." Evelyn respondeu: "Você vai ficar sem respeito." Brackett riu, porque respeito não alimenta bandido. Mas Evelyn sabia que precisava agir rápido. Cerco longo mataria por cansaço. Precisavam quebrar o cerco com movimento. A decisão foi fuga noturna pelo desfiladeiro atrás do rancho. Uma rota que só June conhecia bem, porque era ela que corria com cavalos por ali. Miles protestou: "Eles vão seguir." Evelyn respondeu: "Então a gente deixa rastro que mata." Ela planejou cair em ponto estreito e quebrar perseguição. Clara preparou o pacote com a lista dentro de uma capa de couro impermeável. June selou o cavalo mais rápido. Antes de sair, Evelyn olhou para Miles e disse: "Se você nos traiu, você morre antes de piscar." Miles respondeu: "Eu não tenho mais para onde ir." A resposta era triste e útil. Quando o céu ficou completamente escuro, elas abriram a porta dos fundos e saíram como sombras, levando pouco além do essencial: água, munição, lista e uma escolha que não tinha volta. E, atrás delas, Brackett sorriu na escuridão. Ele sabia do desfiladeiro. Ele só precisava que elas entrassem nele primeiro. O desfiladeiro era estreito, com paredes de pedra que devolviam som em eco e chão irregular que exigia cavalo experiente. June liderava, olhos treinados para ver trilha onde outros viam rocha. Clara vinha no meio, segurando a lista contra o peito como se fosse coração extra. Evelyn vinha atrás, rifle pronto. Miles, fraco, montava com dificuldade, mas mantinha-se firme pela pura teimosia. O problema do desfiladeiro é simples. Ele protege de um lado e prende do outro. Quando ouviram cascos atrás, souberam que Brackett tinha previsto. Os homens vinham em fila, o que era vantagem para a defesa. Mas também significava que se um tiro errado derrubasse cavalo no caminho, o grupo inteiro ficaria preso. Evelyn escolheu o ponto alto e atirou para derrubar o primeiro cavalo do perseguidor. O homem caiu e bloqueou passagem. Por um segundo, funcionou. Mas Brackett era esperto. Ele tinha mandado 2 homens contornarem por cima das pedras para cair à frente. June viu tarde demais. Um tiro veio de cima e acertou o chapéu dela, arrancando-o. Ela gritou e puxou o cavalo para o lado. Clara, no susto, quase deixou o pacote cair. Evelyn atirou para cima e derrubou um dos atiradores. O outro recuou. No caos, Clara foi agarrada por um homem que surgira de trás de uma rocha. Ele puxou-a da cela com violência. Clara gritou. Evelyn tentou alcançar, mas outro tiro forçou recuo. Miles, vendo Clara capturada, avançou, mesmo ferido, e atirou no captor, derrubando-o. Clara caiu no chão, mas, no mesmo segundo,
2 homens de lenço vermelho surgiram e a arrastaram para fora do desfiladeiro, para uma trilha lateral. Evelyn gritou o nome dela. Clara respondeu com um grito abafado e desapareceu. June começou a chorar de raiva. A gente volta, ela disse. Evelyn respondeu. Se a gente voltar agora sem plano, a gente morre junto. Miles, ofegantes, falou. Eles vão usar ela para pegar a lista. Evelyn apertou o rifle. Então a gente faz eles virem atrás da lista e perde o corpo deles na terra. June olhou para Evelyn com choque. Como? Evelyn respondeu. Com mentira e armadilha. Eles recuaram para um platô alto fora do desfiladeiro e reorganizaram. Evelyn decidiu dividir. June e Miles levariam a lista para um ponto combinado perto da cidade, onde entregariam ao dono do jornal local. Evelyn iria atrás de Clara. June protestou. Evelyn respondeu. Você é rápida. Você é a melhor chance da lista viver. June chorou, mas assentiu. Miles, com febre, disse. Eu vou com ela. Eu devo isso. Evelyn respondeu. Você deve mais. Mas comece com isso. Evelyn partiu sozinha pela trilha lateral, seguindo marcas no barro e arranhões em arbusto. Ela não era heroína, era irmã. E irmã, quando perde uma, vira arma. June e Miles chegaram a Sable Creek ao amanhecer, escondidos, sujos e cansados. A cidade parecia normal por fora. Gente comprando pão, homens bebendo cedo. Mas a normalidade era fachada. Cartazes novos de "Procura-se" estavam colados na parede do salão. Agora não era só Miles. Eram as irmãs Bishop também. Recompensa por 3 mulheres e 1 fora da lei. June sentiu o estômago virar. Miles disse, ele já espalhou a história. Ele vai fazer vocês parecerem bandidas antes de vocês falarem. Eles foram até o jornal. Um prédio pequeno, com uma prensa velha e cheiro de tinta. O editor, Mr. Harlan Finch, era homem magro, olhos curiosos, que vivia de transformar rumor em papel. June mostrou o pacote. Finch olhou e o rosto dele mudou. Isso é grande, ele disse. Miles respondeu. Grande o bastante para te matar se você segurar sozinho. Finch engoliu seco. Eu imprimo. June perguntou. Hoje? Finch respondeu. Agora, porque jornalista bom entende. Tempo é diferença entre verdade e funeral. Enquanto Finch imprimia, Miles e June prepararam um plano para proteger a distribuição. Eles chamaram 2 fazendeiros que odiavam Brackett e prometeram, se vocês ajudarem a espalhar, a cidade pode voltar a respirar. Alguns aceitaram, outros tiveram medo. Medo era o que Brackett vendia. June, pela primeira vez, viu como o crime não precisa de armas o tempo todo. Ele só precisa de gente calada. No meio da manhã, homens de Brackett apareceram na cidade, procurando June e Miles. Eles entraram no jornal e apontaram arma para Finch. O xerife quer saber o que você está imprimindo. Finch respondeu com coragem forçada. Notícia. O homem bateu nele. June, escondida atrás da parede, quase saiu para atirar. Miles segurou o braço dela. Agora não. Se você atirar aqui, a lista morre com você. June tremeu de raiva, mas entendeu. Ela estava aprendendo o que Evelyn já sabia. Justiça precisa de estratégia, não só coragem. Eles conseguiram tirar as cópias impressas pela porta dos fundos e espalhar pela cidade em minutos. Quando a primeira folha chegou ao salão e alguém leu em voz alta os nomes, o ar mudou. Comerciantes ficaram pálidos. Um banqueiro saiu pela porta dos fundos. Um capanga tentou rasgar a folha, mas já era tarde. A tinta tinha virado barulho, e barulho não volta para o papel. Mas faltava Clara, e Evelyn ainda não tinha voltado. June, com lágrimas nos olhos, disse a Miles, se Evelyn morrer... Miles respondeu, ela não morre fácil. Era verdade, mas não era garantia. Naquela hora, o único jeito de salvar Clara era forçar Brackett a trocar. E troca
No oeste, só acontece quando o outro lado sente que está perdendo tudo. Miles olhou para June e disse: a gente vai fazer Brackett vir até a rua principal. June perguntou: como? Miles respondeu: com a lista e com o orgulho dele. E, ao dizer isso, Miles percebeu que não era mais apenas fora da lei fugindo. Ele tinha virado peça de uma revolta, e revolta, quando começa, não pede permissão. Ao meio-dia, a rua principal de Sable Creek ficou cheia como nunca. Gente saiu de casa por curiosidade e por medo. As folhas do jornal estavam nas mãos de dezenas. Brackett apareceu no topo da rua com seus homens, tentando impor presença. O distintivo dele brilhava, mas agora brilhava como escárnio. June e Miles estavam no meio da rua, expostos, com uma cópia grande da lista pregada numa tábua, visível para todos. Finch, do jornal, ficou na varanda, pronto para ler em voz alta. Brackett gritou: isso é falsificação! Isso é ataque contra a lei! Miles respondeu: isso é a lei que você enterrou! Brackett apontou arma para Miles. Você é bandido! Miles respondeu: eu sou bandido, sim, e mesmo eu tive vergonha de fazer o que você faz. A frase atingiu a cidade como pedra, porque quando até o fora da lei chama o xerife de criminoso, o teatro da autoridade desaba. Brackett então puxou a cartada final. Trouxe Clara algemada, machucada, mas viva, empurrando-a para frente como escudo. June gritou o nome dela e tentou correr. Miles segurou June. Clara levantou o rosto e disse, com voz firme: não vem. Ele quer que você venha. June chorou. Brackett sorriu. Entreguem a lista, ou ela morre. A rua ficou em silêncio. Foi quando Evelyn apareceu no alto de um telhado, rifle na mão, sangue no rosto de algum confronto anterior. Ela tinha resgatado a si mesma do inferno e voltado para o centro. Ela gritou: Brackett! O xerife olhou, surpreso, e por um segundo perdeu controle. Evelyn disse: solta minha irmã. Brackett respondeu: ou quê? Evelyn respondeu: ou você vira prova. E atirou, não em Brackett, mas na corrente que segurava a algema de Clara ao poste, quebrando o metal e liberando-a. Era tiro de precisão impossível para homem comum. Clara correu para June, e as duas se abraçaram. Brackett, furioso, atirou em direção a Evelyn. O tiro passou longe. Evelyn respondeu com um tiro no ombro de Brackett, derrubando a arma dele. A cidade prendeu a respiração. Os homens de Brackett hesitaram, porque o xerife ferido não parecia invencível. Finch aproveitou e leu alto os nomes da lista. Cada nome era um tiro moral. Um dos capangas tentou reagir, mas um fazendeiro atirou nele. A rua virou levante. Miles avançou e apontou arma para Brackett no chão. Brackett cuspiu e disse: você acha que isso acaba aqui? Miles respondeu: não, mas aqui começa o seu fim. Evelyn se aproximou e disse: você mexeu com a casa errada. Brackett riu, sangue na boca. Vocês são só mulheres de rancho. Evelyn respondeu: e você é só homem de papel. Brackett foi preso, não pela cadeia dele, mas pela própria cidade, que agora tinha vergonha e coragem ao mesmo tempo. E quando a cidade segura o xerife, o mundo muda, mas o mundo cobra. Porque Seth Mallory ainda existia, e Mallory não gosta de perder. Nos dias seguintes, homens do território chegaram, porque jornal impresso vira pressão. Investigação começou. Alguns cúmplices fugiram, outros tentaram comprar silêncio. Finch publicou mais. A cidade, aos poucos, passou a respirar com medo menor. Mas o perigo não sumiu. Seth Mallory era sombra grande demais para morrer rápido. Ele apenas recuou, esperando outra chance. Miles, agora, era o homem mais visado. Mesmo ajudando, ele ainda era fora da lei e tinha sangue no passado. Evelyn entendeu isso. Clara entendeu. June, com mais coração, quis que ele ficasse. Você salvou a gente.
ela disse. Miles respondeu, eu trouxe o inferno até vocês. June respondeu, e você ajudou a fechar a porta. Miles não tinha resposta boa, só tinha peso. Evelyn ofereceu a ele uma saída. Você pega um cavalo, segue para o sul, some. A lista já está no mundo, você não precisa mais ser cofre. Miles olhou para as 3 irmãs e disse, eu nunca tive casa. Clara respondeu, casa não é madeira, é escolha. June segurou a mão dele por um segundo. Miles sentiu vontade de ficar, mas vontade, no oeste, às vezes mata. Ele partiu ao amanhecer, sem cartaz novo, mas ainda com risco. Antes de ir, devolveu às irmãs algo que roubara no passado. Um pequeno medalhão com foto da mãe delas, que ele tinha encontrado numa carga antiga e guardado por culpa. Clara chorou ao ver. Evelyn ficou rígida, mas os olhos dela brilharam rápido. June abraçou Miles e sussurrou, se você voltar, a porta não fecha. Miles respondeu, se eu voltar, eu espero merecer. As irmãs voltaram ao rancho, consertaram janela, enterraram o medo no chão junto com as marcas de tiro e seguiram vivendo com mais consciência de que o mundo é frágil. O rancho continuou sem placa, porque placa atrai. Mas a história virou placa invisível. Ali, 3 irmãs enfrentaram xerife e bando, e isso correu por saluns, por fogueiras, por estradas. E dizem que, às vezes, em noites de vento, um cavalo passa ao longe e alguém vê um homem parado na colina, olhando para o rancho. Não bate, não entra, apenas olha, como quem respeita o lugar que o salvou e o lugar que ele quase destruiu. E o Oeste, que adora lenda, chama esse homem de Miles Crow, o fora da lei que virou prova. Mas as irmãs Bishop, quando falam dele, falam diferente. O homem que escolheu não nos vender. Se esta história mexeu com você, mais emoções inesquecíveis aguardam. Deixe o seu like. Seu apoio nos ajuda a criar mais histórias como esta. Escreva nos comentários o que você sentiu. Cada pensamento que você compartilha é precioso. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história que vai tocar você profundamente. Obrigado por fazer parte desta aventura. Nos vemos na próxima história.